A volta de M. Capítulo 6. A missão. Quando nos recuperamos de nossa surpresa, M se dispôs a explicar-nos muitas coisas. Em breve, nos seus planetas, acontecerão coisas bastante desagradáveis. Que coisas, M? Muitas mudanças geológicas, meteorológicas, biológicas, cataclismos, pestes. Milhões de pessoas contrairão novas enfermidades que não vão afetar os que mantiverem certa pureza interior. Por que motivo vai acontecer tudo isso? Perguntou Vinca com os olhos bem abertos. Por duas razões. A primeira é porque a ciência foi utilizada de forma destrutiva, e isto está produzindo graves desequilíbrios. Também por causa das vibrações mentais negativas que os seres humanos irradiam e que se acumulam perigosamente, formando uma capa de energias psíquicas ao redor dos seus mundos. Tudo isso está afetando muito esses dois seres viventes, que são a Terra e Kia. A segunda razão não tem a ver com a participação humana, refere-se ao desenvolvimento evolutivo natural dos seus planetas. O interesse de Vinca foi diminuindo. E de qual mundo civilizado eu venho, M? Vamos por partes. Estou respondendo à sua primeira pergunta. Esse processo, que deveria ser natural, foi acelerado prematuramente pelas más ações, sentimentos e pensamentos humanos. As mudanças que deveriam ser suaves serão violentas, destrutivas, a menos que as pessoas comecem a viver de acordo com a harmonia universal. Ainda se pode fazer muito para diminuir as perdas de vidas ou a perda total. O fim do mundo ou o começo, depende de vocês mesmos. Se não superarem essa prova final, se não mudarem, será o fim. Se conseguirem unir-se e começarem a viver como Deus manda, será o começo de um verdadeiro paraíso. Para vocês, não custaria nada nos ajudar a evitar a destruição, disse Vinca, em tom de reprovação. M, alegre como sempre, respondeu. Já lhe expliquei, porque não podemos interferir em massa e de uma forma aberta. Uma lei universal nos impede e devemos respeitá-la. Vocês gostariam que um aluno mais adiantado fizesse por vocês as provas do colégio? Aquilo me entusiasmou. Seria fantástico. Não teria que estudar nada, tiraria boas notas e isso seria enganar. O gesto de Kia foi repreendedor. M não prestou muita atenção. Além disso, se você conseguisse passar o ano seguinte, não iria compreender nada. Você seria um estorvo para os seus colegas e para o colégio todo. Por outro lado, você perderia o legítimo orgulho de ter conseguido transpor mais um degrau graças ao seu próprio esforço. Você tem razão, M, disse eu envergonhado. Vinca também compreendeu. É verdade, seria ruim se vocês fizessem tudo por nós. E também seria ruim se não fizéssemos nada. Se uma criança corre para um precipício, devemos protegê-la. Talvez não nos seja permitido segurá-la, mas podemos adverti-la de que está no caminho errado. Essa é justamente a missão que vocês desempenham. Não compreendo muito bem, disse. Eu sim, manifestou Vinca. Então explique-me, por favor. Encarnamos em mundos incivilizados para tentar evitar a destruição. Perfeito, exclamou M. Como você soube, Vinca? Não sei. É o sentido do qual lhes falei. Existem coisas que se pressentem. 2 ou 3 dados são suficientes e o resto fica claro. Vinca voltou a perguntar. Então, de que mundo eu venho? Isso não importa muito. De nada serve voltar ao passado. A maravilha está no presente. Mas eu gostaria muito de visitar meu planeta de origem, meu verdadeiro lar. Quando o amor nos revela o sentido da existência, todo o universo é nosso lar.
E todos os seres são nossos irmãos, disse Amy. Vocês fazem parte de uma missão de paz que vai servir de apoio à conexão na tarefa de transformar, de civilizar, de humanizar seus mundos. Fazer com que deixem de ser arenas de guerra, competição, injustiça e divisão, dando lugar à paz, à fraternidade, à alegria e ao amor, como o resto do universo civilizado. Uma sombra obscureceu o olhar de Vinca. Quando me lembro dos Terri, parece-me que em Kia isso será impossível. Quem são os Terri? Perguntei. No mundo de Vinca, explicou Amy, existem duas espécies humanas. Uma é a dos Suama, ela pertence a esta. A outra é as do Terri. Eles estão divididos em dois bandos que vivem em guerra constantes. Os Terri-Vacos contra os Terri-Zumbos. Os Terris são seres humanos muito belicosos. Não são humanos, protestou Vinca, visivelmente alterada. São símios, são macacos intelectuais. Macacos intelectuais? Não compreendi. Como pode um macaco ser intelectual? Eles têm muita inteligência e astúcia, mas não têm bondade. São criminosos, mentirosos, cínicos, desonestos, imorais, materialistas e tiranos. Vinca estava realmente zangada. Ao escutá-la, me deu uma risada e disse: Que beleza de gente, hein? Mas você faz mal em falar assim dos seus irmãos. Você deveria compreender em vez de julgar. Nem todos os Terri são como você diz. Alguns têm mais de 700 medidas. M estava se referindo ao nível de evolução. Ele tinha um aparelho com uma tela capaz de ver o grau de luz espiritual de qualquer pessoa ou animal. Ele o chamava de sensômetro. Disse que era suficiente ter 700 medidas para ser resgatado pelos extraterrestres no caso de produzisse um desastre irremediável. Com 700 medidas, uma pessoa já é boa o suficiente para merecer viver em um mundo civilizado. Daquela vez, ele não quis me dizer quantas medidas eu tinha, porque se minha evolução fosse pouca, eu poderia me desmoralizar. Se fosse alta, poderia envaidecer-me. E se uma pessoa fica vaidosa, o ego cresce e as suas medidas baixam. Não me interessou muito o assunto dos Terri. Quis saber a respeito das minhas medidas. Tentei tirar-lhe alguma informação a respeito. Então, Vinca e eu devemos ter uma quantidade fabulosa de medidas. Por quê, Pedrinho? Porque somos provenientes de mundos civilizados. Já lhe disse que muitas pessoas do seu mundo têm mais medidas do que eu. A diferença consiste em que elas não sabem o que eu sei. Não foram educadas em ambientes favoráveis, com informação adequada, mas suas almas têm, em muitos casos, níveis muito altos e não são originárias necessariamente de mundos civilizados. Os missionários como vocês, durante suas vidas anteriores, cometeram alguns erros, algumas faltas contra o amor. Como estes erros deveriam ser pagos com serviço, puderam escolher o tipo de tarefa que deveriam realizar para purificar-se. Vocês também escolheram livremente as funções que executam hoje. Que erro cometi? Perguntamos ao mesmo tempo. Isso já não importa. Nunca devemos voltar aos erros do passado, sejam os próprios ou os alheios. Se vocês assumirem o compromisso que firmaram, ficarão limpos e brilhantes. Depois poderão retornar ao mundo fraterno e bom, quando tiverem terminado a missão. No meu planeta não existe os Terri, disse eu, mas também acho que este é um trabalho quase impossível. Como poderemos fazer algo? Não será tão impossível como parece. Em primeiro lugar, os próprios acontecimentos ajudarão, porque muitas pessoas compreenderão que precisam transformar-se. Em segundo lugar, as pessoas que desejam uma grande mudança positiva, constituem a imensa maioria, só precisam de orientação. Em terceiro lugar,
estão os missionários como vocês. São vários milhões. Vários milhões. Uma verdadeira invasão extraterrestre, mas com fins pacíficos. Estão em todos os lugares, em todos os trabalhos, em todas as empresas, dentro dos jornais, no rádio, televisão, empregos públicos. Em cada lugar existe pelo menos um. É incrível, exclamamos. Nós não conhecemos nenhum. Como podemos reconhecê-los? Por suas ações. Os missionários sempre estão em lugares onde prestam serviços. Existe alguma forma de reconhecê-los fisicamente? Nenhuma, somente pelo resultado de suas ações. Cada um fala através de seus atos. Mas, se há tantos seres de planos superiores ajudando, como fica a lei que proíbe a interferência dos mundos incivilizados? Existe uma medida que é permitida. Por outro lado, vocês não se lembram da informação que tinham antes, pelo menos não conscientemente. Pensando em tudo isso, parecia-me impossível que eu tivesse vindo de um mundo melhor que a Terra. M, você disse que eu venho de um mundo civilizado, mas eu reconheço que tenho muitos defeitos. As pessoas que vi em Ophir eram muito superiores a mim. Bem, é que você tem um defeito tão feio, uma mambacha, riu. Além disso, o meio ambiente civilizado deformou-o mais ainda. Mas com um trabalho desinteressado, você vai recuperar e superar o seu nível anterior. Pouco a pouco, irá afastando-se do seu lobo interior. O que é um lobo? Perguntou Vinca. É um animal parecido a um shug, mas tem pelos em vez de plumas, respondeu M. Idiotamente, ocorreu-me a ideia de perguntar. O que é um shug? É um animal parecido ao lobo, mas tem plumas ao invés de pelos, respondeu M, dando gargalhadas.